Podzone, o seu podcast de saúde e bem-estar. Um oferecimento Espaço Fisiozone. Fala pessoal, aqui é o Felipe Oliveira e nós vamos iniciar mais um Podzone. E nós estamos aqui com a nossa entrevistada, a Marília Oliveira. E nós vamos continuar com a nossa conversa. Hoje vai ser um bate-papo bem descontraído, leve. E temos muitas polêmicas hoje, tá? Porque o assunto é bem importante. E a primeira pergunta que a gente vai conversar hoje, bem devagarzinho, na tranquilidade, é: quem é Marília Oliveira? E aí, pessoal, obrigada, Felipe, primeiramente pela oportunidade. Então, a Marília é uma menina que veio do interior, né? Eu sou natural de Erunepé, vim para fazer enfermagem aqui em Manaus. E aí, durante essa trajetória, passei por algumas etapas, né? Consegui fazer 2 estágios durante a academia. E depois da formação, já estou atuando como enfermeira. Certo, show de bola. O que a Marília gosta de fazer quando ela não está no caos do hospital? Então, eu gosto muito de ir no salão de beleza. Eu gosto de comer, né? Eu gosto de passear. Gosto de me divertir. Certo. Mas assim, por que tu escolheu enfermagem para a tua área? Assim, tu veio de longe, veio lá do interior, que veio galgando, construindo, né, uma história de sucesso. Que hoje você é um sucesso na sua profissão. Então, por que tu escolheu fazer enfermagem? Então, na verdade, eu escolhi fazer enfermagem porque minha mãe, ela atuou como auxiliar de saúde, né? E acabou que foi uma inspiração para mim. E eu resolvi conhecer um pouco da profissão e fazer essa graduação. Mas ao longo da graduação, a gente descobre alguns empecilhos para coisas que a gente gosta de fazer, como, por exemplo, a gente acabou de falar sobre o tempo, né? Eu gosto muito de passear, eu gosto de ir no salão, então eu gosto de ter um tempo para mim mesma. E, às vezes, a nossa profissão de enfermeiro, ela não nos possibilita ter esse tipo de tempo para a gente, certo? Mas aí a gente tem que saber priorizar o que é ou não prioridade, né? Para poder a gente conseguir ganhar tempo para nós. Certo. Mas assim, eu sei que você se espelhou muito na sua mãe, né? Na questão de você escolher o caminho da sua carreira. O que te marcou, que tu viu assim, na vida da tua mãe, nessa carreira dela também, que tu falou assim, cara, a minha mãe eu sou a maior, minha maior inspiração. O que te marcou? Então, a minha mãe, ela é uma mulher extremamente generosa, né? E a profissão do cuidar, ela requer que você seja generoso, porque você está ali se colocando no lugar do outro, você precisa ser empático, você precisa cuidar de alguém. Então, acabou que isso me chamou muita atenção, porque ela foi esse exemplo para mim. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer que também tem a questão financeira. Apesar de todas as dificuldades da profissão, é uma profissão que está aí no mercado e que ela te dá uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, tu vai ter um salário se tu tiver essa profissão. Então, isso daí também chama a atenção de qualquer pessoa. Porque mesmo que a gente tenha outras coisas a falar, né, que pode ser para um outro momento, mas é uma profissão que tu formou, obviamente que tu vai conseguir um emprego na área. Isso é verdade mesmo. E você tocou num ponto bem interessante, que é a parte financeira da área de enfermagem. Que a gente está agora num ponto crucial da nossa profissão, que vai discutir, está sendo votado, né, o piso salarial e as horas de trabalho. O que tu acha sobre isso? O que tu acha que vai mudar? Honestamente, eu não acho que irá mudar muita coisa, porque assim, de carga horária vai diminuir, já é um ganho, mas eu acho que ainda tem mais coisas a serem aperfeiçoadas, né? Como, por exemplo, o reconhecimento do profissional, o salário, que ainda não é um salário, o piso salarial não é ainda digno, né, do profissional. A carga horária de 30 horas eu acho que ainda não é suficiente para que ele possa ter qualidade de vida e passar qualidade no cuidado. Por que não? Porque, assim, o profissional cansado, ele não consegue disponibilizar de um cuidado 100%. A gente sabe disso. Então, muitas vezes o descaso não é por falta de querer, e sim por falta de não conseguir, de não poder, por toda uma estrutura que a gente tem. Certo. Eu vi que você é uma enfermeira auditora. Certo. Só que antes de ser auditora, você é enfermeira. Assistencial. Assistencial. Como é que foi
trajetória do assistencial? Tu passou por lá, gostou, não gostou? O que mais te marcou? Então, essa transição, ela ocorreu porque durante o meu estágio, né, na época da academia, como eu falei para você, eu fiz um estágio de enfermagem no TJ. E lá eu conheci um profissional que conhecia a respeito de auditoria, um enfermeiro, né, que me inspirou e me falou a respeito, né, pesquisa sobre auditoria e tal, e eu fui pesquisar. Isso antes da formatura, tá? Depois da formatura, eu comecei a atuar como enfermeira assistencial. E acredito que ganhei um certo destaque, né? Não por ser melhor que ninguém, mas pela entrega que eu tinha. E tive a oportunidade de ir para a auditoria. E aí, quando eu fui para a auditoria, eu comecei a ver o outro lado da moeda, que é justamente a burocracia que você tem por trás da assistência. Show de bola. Gente, para quem ainda não pegou, a Marília ela é uma enfermeira auditora. Ela está num dos maiores hospitais da nossa cidade, tá bom? Então, ela que manda praticamente em todo mundo. Então, Marília, Não é bem assim. o que a gente vai falar hoje sobre auditoria. Como é que funciona a enfermagem na auditoria, praticamente assim? Então, esse é um tema assim que eu acho até interessante. Te agradeço pela oportunidade de estar contribuindo com todos, né? Porque assim é uma área assim de pós que é pouco divulgada. O mercado de auditoria ele é muito fechado, né? Eu acho que É ele tem verdade. muito a contribuir e é interessante para quem queira migrar para outras áreas, né, de pós-graduação. Então, assim, o que é a auditoria? A auditoria ela norteia a qualidade assistencial no final das contas. Por quê? Porque ela consegue mensurar o que está ou não, qual é o indicador, né, de qualidade, se está ou não, o que a gente precisa melhorar. Acaba que a gente faz essa peneira. Por quê? Porque a gente precisa melhorar para a gente não sofrer glosa, né? E o que é glosa? Glosa é tudo aquilo que a operadora não quer pagar por conta de falta de evidência, de registro, esse tipo de coisa, entendeu? São coisas que a gente também pode falar em um outro momento. Mas, assim, só para entender, por que norteia? Porque quando a gente tem um indicador ali de deficiência, a gente consegue ver em que ponto que a gente precisa parar e consertar, né? Ah, vamos fazer uma educação continuada com a equipe técnica, vamos melhorar a parte de registro, a parte de anexação de evidências, de documentos, assim. Então, são coisas que vão auxiliar o assistencial a entender, né, a compreender, a ter consciência do que ele pode fazer para melhorar aquele prontuário, o que ele pode fazer para melhorar a receita da unidade onde ele está trabalhando, entendeu? São questões como essa. Entendi, isso é bem interessante mesmo, porque vocês, a enfermagem na auditoria trabalha num geral, né? Não trabalha só na questão da qualidade do cliente, trabalha também na qualidade do serviço que o hospital vai prestar, né? Sim. E eu sei que existem muitos desafios nessa área. Sim, além disso, ali naquele setor, a gente consegue mensurar como que está aquela receita da instituição, né? Se ela está média, se ela está baixa, se ela está alta, quais são os períodos que ela tem uma queda, quais são os períodos que ela tem uma alta, né? E o que pode ser feito para melhorar. Então, assim, são questões bem interessantes, eu acho que vale a pena, quem tiver interesse em migrar para uma outra área, né? Vale a pena tentar conhecer, tá? Gente, sigam a dica delas. É válido essa migração, porque a gente passou por esse período da pandemia que foi muito caos, né? A área assistencial, tá todo mundo com a saúde mental esgotada, e então essa é uma forma de ter um escape e você continuar na mesma profissão, né? Mas eu sei que tem vários desafios nessa profissão. Sim. E desses desafios, existem muito a parte burocrática, existe a gestão de conflitos, né, entre operadoras, entre hospital, entre várias pessoas, e a gestão de pessoas mesmo. Como é que funciona esse Emaranhado, né? esse emaranhado? Então, assim, eu vou te falar compartilhar com vocês o que eu acredito, né? Eu acho que, assim, gerenciar pessoas, como o próprio nome diz, é gerir pessoas. Então, é cuidar de pessoas. Quando eu cuido de pessoas, eu sei que eu vou ter um resultado. Por quê? Porque por trás de todas aquelas pessoas que estão ali naquele modo automático, fazendo aquele serviço, elas têm uma vida, elas têm uma história. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que a gente vai ser bonzinho, não. É que a gente vai ser justo, no sentido de entender que ali tem uma pessoa, né? E que para eu tentar conseguir alcançar os resultados que eu almejo, eu preciso também cuidar dessas pessoas. Como é que eu faço isso, né? Assim, parece um discurso, mas como é que a gente faz isso no dia a dia?
observando, conversando com o colaborador, tá tudo bem com você, você está precisando de alguma ajuda, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o seu fluxo, né, o seu processo, e isso contribui para que o profissional ele se sinta reconhecido, ele vai pensar assim, poxa, tem alguém que está observando quem Ele eu se sou, sente importante na isso, equipe, como né? eu sou, o que eu estou fazendo, exatamente, ele se sente importante na equipe. Então, assim, isso é a forma como eu me sinto. Então, assim, eu acho que quando alguém faz isso comigo, eu gosto. Então, eu entendo que a uma pessoa que ela também é tratada dessa maneira, ela vai gostar. E quando você é bem tratado, bem cuidado, você tende a ter mais resultados, né? Porque se sente motivado. Apesar das poucas estruturas que você tem, você acaba se sentindo mais motivado para fazer uma entrega melhor. Então, eu acho que gerenciar pessoas é isso, é cuidar de pessoas. É isso mesmo. E tem muita pressão. É um setor que tem muita pressão, né? Sim, sim. Assim, Porque tem que produzir resultados, porque tem que fazer o sim, cliente é sair até feliz, importante né? tu tocares nesse assunto, porque assim, as pessoas pensam assim, um enfermeiro auditor é todo arrumadinho, todo bonitinho, só cobra todo, lá vem ela toda arrumada. Não, não é Só bem manda, assim, né? Como só pessoa. manda, não fica, só fica sentado. A gente sabe que é outro tipo de pressão, né, e às vezes uma pressão muito maior, tanto que tem pessoas que não conseguem se adaptar, porque é um mundo onde tu tem que ter inteligência emocional mesmo, né, tu tem que gerenciar aquele processo, e tu também tem que saber se comportar de forma ética, de forma política, né? E de forma educada também para tentar resolver as questões que aparecem no dia a dia. E nem todo dia todo mundo tá afim de ter essa pressão, né? E acaba que tem pessoas que não gostam de trabalhar com pressão e acaba que tem uma rotatividade muito grande nesse setor, né? Por causa dessa pressão, né? Sim. É verdade, assim, pela minha experiência, a pouca experiência que eu tenho, já observei assim que é muito rotativo, principalmente nas instituições hospitalares. Por quê? Porque como que funciona, né, a saúde suplementar? Cada convênio tem um auditor, um enfermeiro, um auditor médico. E nas instituições, nos hospitais, tanto privados quanto públicos, eles recebem todas essas operadoras, né? E acaba que a pessoa que está do lado do prestador do serviço, seja ele privado, seja ele público, ele é mais sobrecarregado. Por quê? Porque ele acaba recebendo todas as operadoras a qual a instituição em que ele trabalha oferece para seu beneficiário, né? E quem está do lado da operadora acaba tendo assim um pouco mais de tranquilidade no sentido de ter só um contrato, por exemplo, porque ele é um único, entendeu? Um único contrato, é um único nome ali que ele carrega e não vários nomes que ele tem que lidar. Então acaba que sendo o problema ele acaba sendo menor, né? Acaba sendo menor e mais fácil de lidar. Então essa é a diferença de um lado para o outro. Tá bom? Mas que são válidas as duas experiências. Certo. Aproveitando o gancho que você me deu sobre o SUS, quais são as principais diferenças entre o SUS e a rede particular, a rede privada? Certo. Então, a rede privada, ela é dependente, né? O SUS, ele depende ali é uma instituição governamental, então ele vai depender do que o governo, os estados quiserem como auditoria, né? A gente entende que a auditoria é mais para fiscalizar, de fato, se estão sendo executadas as atividades que são entregues, né? Eu acredito até que essa auditoria deveria ser muito mais intensificada. Na minha visão e pouca experiência, eu acho que na instituição privada é muito mais visível, muito mais rigorosa. Por quê? Porque ela depende daquilo para ter um resultado, por ela ser, né, particular. Então, acaba que é mais rigoroso, mas acredito eu que se no SUS fosse também rigoroso dessa maneira, acredito que a qualidade seria melhor, né? Porque acaba que quando é algo particular, algo que você está sendo fiscalizado, a entrega ela é mais séria. Então, eu acho que no privado ele fica mais ao léu. Desculpa a palavra chula, mas eu acho que ele fica mais ao léu. Entendi. Um ponto importante que eu queria abordar também aqui seria a questão do como é que funciona, como é que funcionou, né, Como é que funciona? Como é que funcionou a questão da auditoria nessa época do Covid, do auge, que estava todo mundo morrendo? Como é que foi esse desespero todo? Certo. Assim, nas instituições públicas, pelo que eu sei, né, por exemplo,
Um exemplo aí, as Forças Armadas, todos os enfermeiros auditores, profissionais da auditoria, eles tiveram que migrar para assistência. Nas instituições privadas, como é necessário ter auditoria, porque é uma instituição privada, ela tem uma receita ali todo mês, né, não tem o governo para manter, funcionou normal a auditoria, né? E o volume de conta era grande, assim como o volume de processos eram enormes. Então, assim, não mudou muita coisa. Porque a rotatividade era muito grande, né? Isso, só diferenciou a rotatividade, porque profissionais adoeceram, teria que fazer a troca, e o volume de trabalho também aumentou, porque a gente sabe que tinha um volume muito grande de paciente nessa época, e com uma doença diferenciada, com materiais diferenciados, medicações, várias questões assim diferentes. Então, assim, na saúde suplementar assim, da instituição privada, eu acho que não modificou muita coisa, não. Certo. Vocês são uns profissionais que não são muito vistos. Não são vistos, né? Não são nem muito vistos. Não são vistos praticamente. Porque estão sempre lá na parte burocrática, que é a parte que briga com todo mundo, né? Digamos assim. Mas quais são os benefícios que vocês trazem para a instituição? Então, os benefícios é que a gente consegue visualizar quais são os gargalos, né? E quando a gente visualiza os gargalos, a gente consegue fazer também uma ação naquele problema. Então, qual é a ação? Educar a área que está errando, educar a área que precisa melhorar. Então, acaba que isso daí influencia na qualidade assistencial e, consequentemente, no aumento da receita. Essa é a parte importante mesmo, né? Tem muitos gargalos no hospital, né? Então, Sim. Isso é de suma importância. E hoje em dia, o que você aconselha o caminho que uma pessoa tem que seguir para se tornar uma enfermeira auditora? Honestamente, eu acredito que a pessoa tem que seguir ainda os seus valores, né? Independente da profissão que ela resolve seguir, que ela precisa buscar conhecimento, que é fundamental, estudar a respeito, conversar com pessoas que conhecem a respeito e tentar adquirir uma experiência, porque assim não vem pronto, é um universo muito diferente e a pessoa só vai conseguir realmente aprender quando ela estiver imersa ali naquele universo. Mas que vale muito a pena, é uma área diferente, uma área que mexe muito com o nosso intelecto, é uma área que é muito abrangente e eu acho que tende a crescer e ela te dá também um pouco de qualidade de vida no sentido de você poder passar, por exemplo, o final de semana com a sua família, né, que na assistência você não consegue, passar um feriado em casa. Então, assim, tem questões que podem te beneficiar como enfermeiro, além de te valorizar, que eu acho que, querendo ou não, a auditoria, ela é uma área que ela te coloca em evidência, assim, em destaque, né, da impressão que você tem um destaque, né? Não que isso seja mais importante do que você ser um bom profissional, mas que eu acho que isso acaba mexendo, deixando a gente extasiado e realizado também. Isso é muito bom, isso é uma área que um dia eu pensei em fazer, mas acabei não indo. Ainda dá tempo, né? Mas assim, quais são as habilidades pessoais que uma pessoa pode ter para entrar nessa área? A principal delas é negociação e empatia. E você precisa saber negociar, você precisa saber dialogar, você precisa ser empático, entender o lado do outro, você precisa ser educado, que não é para brigar, discutir, mas é para tentar entrar em um consenso, e quando os dois não entram em um consenso, o comercial de cada um dos setores precisa intermediar para que isso não chegue aos extremos, tá? Porque a gente está falando de profissionais, embora cada um vista uma camisa, ambos têm que se respeitar. Isso é muito bom mesmo. A parte da persuasão é de suma importância, porque você acaba negociando com diversos profissionais o tempo todo, né? Sim. E às vezes... E aí tu não pode ser inimigo, porque assim, uma vez que tu que cria uma rincha com o profissional, e aí ele vai levar isso para o lado pessoal, ou você, isso acaba interferindo na hora da negociação. Ao invés de vocês olharem ali profissionalmente, vocês estarão, eu não vou pagar isso aqui porque é o Felipe que está negociando comigo, eu não vou fazer isso aqui porque é a Marília que está recursando comigo. Então, acaba que fica levando para o lado pessoal, né? E isso não deve acontecer, isso não é profissionalismo, não é ética. Porque né? se entrar nessa questão pessoal, outras pessoas, muita gente vai ser prejudicada por causa do pessoal, né? Então, eu sei que as pessoas são excelentes profissionais e nem acabam tendo esses conflitos, né? De levar para o pessoal. E acaba... levando o trabalho bem a sério, né? Porque, cara, eu imagino a pressão que seja para todos vocês. Muita pressão.
porque tem muita coisa para lidar, além da gestão da gestão que a gente falou, os relatórios que tem que fazer para estar conta todos os dias, normas, portarias, leis. Valores, né? A análise de gasto, análise de números. Geralmente, toda empresa tem uma receita a se alcançar mensalmente, né? E quando essa receita fica variável, você precisa saber, ter um olhar analítico. O que você pode fazer para melhorar? Onde que eu devo negociar para aumentar aquele ganho ali naquele mês, aquele faturamento, né? Então, assim, tem uma série de coisas por trás, realmente. Uhum. Gente, essa daqui é a Marília Oliveira, a nossa enfermeira auditora. Cara, tem muita coisa para a gente abordar aqui, muita coisa mesmo. Mas ela é muito ocupada e não tem tempo, porque foi muito difícil até conversar com ela para a gente marcar. Mas tem muita coisa que a gente pode abordar aqui, que nós vamos sempre marcar outras vezes com os mesmos profissionais, porque tem muita coisa para ser abordada. Sim, o nosso tempo é curto, né? Nosso tempo acaba sendo curto para falar tanta coisa importante. Muita coisa mesmo. Então, Marília, eu quero te agradecer por você estar aqui, né? Sim, eu que agradeço você pela oportunidade e a todos que estão nos assistindo também. Por estar contribuindo com tanto conhecimento, que é uma profissão que todo mundo da enfermagem pensa, né? A gente pensa que, cara, que chegou no auditor, a gente é rico, é milionário e tal. E é assim, mas também não é assim. Não é, exatamente. Mas é uma profissão maravilhosa, eu quero te agradecer de novo. E sinta-se em casa para voltar outras vezes, tá bom? Poxa, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada à equipe também. Pessoal, então esse foi mais o nosso Podzone. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, deem o joinha para ajudar o amigo aqui, deem aquela valorizada e comentem bastante. As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, a da Marília também, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dela, você pode ir lá no Instagram dela, conversar com ela, tá certo? E muito obrigado. Segue lá o Podzone, hein? Podzone, o seu podcast de saúde e bem-estar. Um oferecimento Espaço Fisiozone.